Boa tarde. Queria primeiro colocar para todos que vou ler aqui, está na tradução para vários idiomas que podem nos acompanhar na leitura desse documento. Senhora Presidente, há quase um ano, em 19 de maio de 2014, denunciávamos na tribuna deste fórum o agravamento da situação de violação de direitos humanos e territoriais dos povos indígenas no Brasil. Em nome de mais de 1 milhão de indígenas distribuídos em 305 povos diferentes, estamos de volta para declarar diante os representantes dos Estados e dos povos indígenas do mundo que o Estado brasileiro, ao invés de garantir a efetivação desses direitos assegurado pela Constituição Federal e pelos tratados internacionais ratificados pelo país, tem cada vez mais dado sinais em contrário. Inúmeras iniciativas estão em curso nos distintos âmbitos do Estado voltado a suprimir os nossos direitos. O ataque sistemático decorre de uma opção por um modelo neodesenvolvimentista e que se propõe disponibilizar as terras e territórios dos povos indígenas, dos pequenos agricultores, das comunidades tradicionais e das destinadas para áreas protegidas à exploração descontrolada dos bens naturais. A expansão do agronegócio, do monocultivo e da exploração mineral e a implantação de grandes empreendimentos e obras de infraestrutura tais como hidrelétrica, estrada, portos, hidrovias, linha de transmissão e usinas nucleares. O Poder Executivo continua com a decisão política de paralisar os procedimentos de demarcação das terras indígenas, mesmo que estas estejam sem qualquer impedimento judicial e administrativo para serem declaradas pelo Ministério da Justiça ou homologada pela Presidência da República. Soma-se a esta decisão a prática de atender os interesses dos invasores das terras indígenas por meio de instrumentos jurídicos, legislativo, político e administrativo, destinado a flexibilizar a legislação indigenista, ambiental e de proteção do patrimônio genético e dos conhecimentos tradicionais associados. Alguns exemplos dessas desregulamentação de direitos são a Portaria 303, Portaria 060 e o Decreto 7975 no Poder Legislativo. Grupos representativos de interesses particulares insistem na tramitação de proposta que afeta direitos fundamentais da população brasileira, sobretudo os direitos territoriais dos povos indígenas, comunidades tradicionais e outras populações do campo, além dos direitos ambientais e das gerações futuras. Preocupa gravemente o desarquivamento de proposições legislativas destinadas a limitar, reduzir ou extinguir direitos indígenas, tal como a proposta de emenda constitucional PEC 215/2000, arquivada no final da legislatura passada, graças à mobilização dos povos indígenas e seus aliados. A PEC transfere ao Legislativo a responsabilidade de demarcar as terras indígenas, titular, e as terras quilombolas e criar unidade de conservação, usurpando uma prerrogativa constitucional do Poder Executivo. Na mesma direção, a bancada ruralista propõe a PEC 038, que transfere para o Senado Federal a responsabilidade de demarcar as terras indígenas. A PEC 237 de 2013, que visa legalizar o arrendamento das terras indígenas. O PL 1610 de 96, da mineração de terras indígenas. O PL 7735/14, do acesso ao patrimônio genético, e ao projeto de lei complementar 227/12, que de maneira perversa converte interesses privados do agronegócio
e de outros poderosos segmentos econômicos do país em relevante interesse público da União, pretendendo dessa forma legalizar a invasão e a usurpação dos territórios dos povos originários. Além dessa ofensiva, voltada a suprimir os direitos indígenas, os ruralistas também querem legalizar o trabalho análogo a escravo, restringir os direitos dos trabalhadores, fortalecer a criação de uma infraestrutura país afora para facilitar a exportação de commodities agrícolas, entre outras prioridades. No Judiciário, a preocupação é com relação ao risco de serem confirmadas no plenário do Supremo Tribunal Federal decisões parciais tomadas pela segunda turma, que anularam portaria declaratória de terras tradicionalmente ocupadas pelos povos Guarani e Kaiowá, Terena no Mato Grosso do Sul e Canela no Maranhão. Segundo a decisão, esses povos não teriam direito à terra porque não estavam sobre ela em 5 de outubro de 1988. Se for confirmada essa interpretação, irá restringir os direitos territoriais de muitos outros povos, aumentando decisões contra procedimento de demarcação de terras e o clima de conflito, violência contra os povos indígenas. E como não se bastasse, lideranças e comunidades indígenas que resistem e lutam pela defesa ou retomada do seu território são vítimas de ameaças, perseguições arbitrárias e assassinato por parte, inclusive, de agentes públicos e dos invasores de suas terras. E dessa forma que o Estado brasileiro está tratando os povos indígenas. O governo federal descumpre a Constituição, os legisladores suprimem e o judiciário restringe cada vez mais os direitos, principalmente territoriais. Enfim, há no Brasil uma violenta campanha de criminalização, deslegitimação e discriminação e racismo contra os povos indígenas, caracterizado como invasores, subvertores da ordem e principalmente como obstáculo ao desenvolvimento nacional. A contribuição dos povos e territórios indígenas na defesa do território e da soberania nacional, na preservação do meio ambiente, dos bens naturais, das florestas, dos recursos hídricos, da biodiversidade, do equilíbrio climático e do bem viver da humanidade é escandalosamente ignorada. Face a esse quadro de agressões e regressão nos direitos indígenas, principalmente territoriais, Senhora Presidente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, volta a reafirmar e a recomendar ao Fórum Permanente sobre Direitos Indígenas o quanto segue. Primeiro, que o Fórum Permanente envie urgentemente observadores ao Brasil para que acompanhem a realidade dos conflitos territoriais e a ofensiva estabelecida contra os direitos indígenas nos distintos poderes do Estado. 2. Que o Fórum urja ao Brasil a retomada do processo constitucional de demarcação das terras indígenas, cuja paralisação tem ampliado gravemente os conflitos territoriais, vitimando os nossos povos, comunidades e lideranças. Que o Fórum realize um seminário internacional em conjunto com o UNODOC, o NHRC, sobre a criminalização dos povos indígenas e suas organizações, quando esses defendem seus territórios humanos e territoriais, assegurando a recomendação e implementação de ações efetivas nas distintas áreas de interesse do povo indígena, principalmente a efetiva devolução e proteção dos nossos territórios tradicionais. Por fim, Senhora Presidente, queremos reafirmar a determinação dos nossos povos indígenas de continuarem unidos na luta pela defesa dos seus direitos fundamentais e acreditamos que os parentes indígenas de outras regiões do mundo e muitas outras organizações e movimentos sociais estão conosco nesta luta pela vida. Eis o caminho para a construção de uma sociedade realmente democrática, multiétnica, pluricultural e justa. Obrigado.
I give the floor. I thank the representative. Oh, sorry. I thank Mr. Lindemar Ferrara for your statement, and Ms. Daly Sambo de Roe has asked for the floor. Thank you very much. First of all, I just want to confirm that Mr. Lindemar is the same Indigenous representative that attended the 13th session last year and made the same plea. It's you. You are the same person. Thank you very much. In this regard, I'm practically speechless over this situation. We heard last year from this representative of Indigenous peoples in Brazil who made an intervention that we had to accommodate in order to ensure that he was understood by the representatives here. And as the former chair, I requested that a dialogue take place between the government of Brazil and the representatives in order to draw attention to exactly the same set of concerns that have been raised just now by our brother, our Indigenous brother from Brazil. And the fact that I can only take the words that he's now shared with us about the conditions facing his people in Brazil as the truth and as a factual set of circumstances concerning their efforts to defend their land rights. This is really disturbing, and the statements that he's made in regard to a set of circumstances that has allowed complete disregard in relation to the adverse impacts on Indigenous lands, the commentary that he's just now provided about legislation and potential constitutional amendments with regard to adjusting the demarcation of Indigenous land rights that was previously embraced by the Constitution of Brazil, which, as many of you may recall if you were present last year, that I alluded to the dialogue that took place in 1988 in the context of the ILO's review of Brazil's actions under the former ILO Convention 107, not even in relation to ILO Convention 169. His commentary specifically related to private interest being privileged over affirming and protecting and promoting Indigenous peoples' rights, the potential legalization of land grabbing, the continuing problems with demarcation of Indigenous peoples' lands, the arbitrary detentions, and then finally his specific recommendations, which I think that in the area of human rights, which will be raised on Monday, the explicit and specific recommendations on behalf of the Association of Indigenous Peoples of Brazil, requesting the forum to send some of the expert members as observers to Brazil concerning these land conflicts and the attacks on Indigenous peoples' rights, the review of the constitutional implementation of demarcation of lands, their call for an international seminar in order to draw greater attention to these conditions, as well as to end the criminalization of Indigenous peoples and their organizations in their defense of their land rights, have to be taken under serious consideration. And the appeal that I made in regard to the other Indigenous representative that spoke concerning
the conditions that they face, and urging again the government of Brazil to greet this indigenous representative and to have a dialogue. I genuinely thought that this would result in something a bit more proactive, but nearly 12 months later, in terms of the statement we've now heard once again from Mr. Lindemeyer, it's shocking, and it's also disillusioning to know that, especially in the context of our methods of work and our desire to become a forum that allows indigenous peoples to share information about the status and conditions of their rights, and hopefully cultivate opportunities for them to have dialogue with their respective member states in order to overcome some of the serious human rights violations and situations that they face. Again, I just genuinely hope that something proactive and positive can come out of this type of intervention, and a hope for exchange between those responsible. And again, I guess in part, I thank you for your statement, but it's unfortunate that we have to welcome you back here to the Permanent Forum with exactly the same concerns. And it's my hope that we don't have to welcome you back again with the same plea, but hopefully we can welcome you back again to the forum with some better news about the status and conditions of your people. And that's all I can say. Thank you. I thank Ms. Daly Sambo-Duro for her statement, and I